A Brime tem programas de mentoria para profissionais de TI que quer dar um salto na sua carreira. O tema do episódio de hoje é sobre arquitetura de software e hoje eu estou com Ayrton, que é o head daqui da Brime, é o mentor de arquitetura de software. E aí, Ayrton, se apresenta aí para a galera, cara. Fala, Ronald, tudo bem? E fala, galera, beleza? Sou head de arquitetura aqui na Brime também. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso, muito legal aqui de arquitetura, tá bom? Eu queria começar te perguntando como é que foi a tua jornada até chegar a arquiteto de software? E hoje eu sei que você trabalha numa grande empresa, né? Se não puder divulgar o nome da empresa, dá uma tossida. Mas como é Aham. que foi a sua jornada, cara, para você chegar até arquiteto de software? Maravilha. Isso começou lá atrás, em 2015, quando eu estava atuando como desenvolvedor ainda de software. Felizmente, eu aceitei um desafio para Hum. trabalhar num grande banco lá atrás, em 2015, porque era meu grande sonho, assim, trabalhar em banco. Minha irmã, ela sempre falava para mim, pô, então, os bancários é o que ganham bem, e realmente eles ganhavam sim, Ronald. Eu fui chamado para essa oportunidade e eu não tinha domínio sobre a linguagem, especificamente Java, naquela época. E Tá, aí peraí, eu falei, rapidinho. Você trabalhava claro, como desenvolvedor, né? trabalhava como desenvolvedor, exatamente. E Tá. E aí aí, me e você chamaram para essa desenvolvia, era qual vaga. linguagem que você trabalhava? Eu trabalhava com .NET, olha só que interessante. .NET. E aí, .NET. e te chamaram para você concorrer para uma vaga, isso? Se candidatar? Como é que foi isso? Foi uma entrevista ou foi alguém que falou, bora trabalhar comigo? Como é que foi isso? Foi exatamente isso, Ronald. Me chamaram para um desafio, falaram, pô, então, ó, tem um desafio aqui para trabalhar com Java num grande banco do Santander. Você topa fazer uma entrevista comigo? Eu falei, pô, topo, bora lá fazer essa entrevista. E aí Uhum. eu agendei essa entrevista com eles, passei por todo esse crivo de tecnologia, de conhecimento, mostrei que eu era um cara que gostava de aprender, que estava em constante aprendizado, Uhum. e eu acredito que foi essa garra de vontade de aprender que eles deram essa chance para eu trabalhar com uma linguagem que eu nem Você não dominava conhece. na Mas época. você falou que não sabia Java na entrevista? Falei, galera, olha, Java não é o meu domínio. E aí? Eu não domino Java, mas eu já tinha feito estudos com Java, porque a minha faculdade, a minha formação de ciências da computação era voltado para a linguagem Java, Ah, tá. mas profissionalmente eu não atuava com a linguagem em si. Entendi. E de .NET, como é que você classifica teu conhecimento nessa época, 2015? Cara, nessa época, meu conhecimento era já de pleno para sênior, tá? Então, eu já estava na oportunidade já Hum. de pleno, inclusive já atuava como desenvolvedor pleno na época, e foi assim que eu caí nesse grande banco, Ronald. Santander, E né? Que tu falou o no nome. Santo. Exatamente, já Tá. E falei aqui o aí? nome. Aí tu passou lá para o Santander para trabalhar com Java. E aí, como é que foi? Lá Hum. dentro do Santander, eu caí direto numa área chamada arquitetura. Eu falo, cara, que Ixi! negócio é esse aí, cara? E aí? Java com arquitetura. Essa área era para trabalhar como arquiteto técnico dentro do banco. E o que acontece? Lá a gente tinha o departamento de arquitetura que demandava construções de framework e revisões de código-fonte para a área de arquitetura técnica. E a Certo. arquitetura técnica fazia todo esse trabalho, fazia desenvolvimento de um framework próprio e tudo mais. Foi aí que eu tive o contato com essa área de arquitetura. E quando eu entrei lá, eu me apaixonei. Pô, eu via os arquitetos como o cara sênior do sênior, né? O cara já Jedi da coisa. E de fato, era um cargo extremamente almejado, onde tinha muito prestígio dentro do banco. Quando a gente ia almoçar, eu sempre almoçava naqueles restaurantes mais básicos e tal, e a galera de arquitetura ia para os restaurantes mais tops, gastava com bastante almoço e tudo mais. Eu falo, cara, eu quero trabalhar nessa área aí. Eles ganhavam E bem? ganhavam Tipo, super bem. era notório assim que eles ganhavam É, bem?
De fato, era notório, Ronald. Cara, o pessoal, eles dominavam lá a questão de demandar ali, conhecer e estruturar o banco de uma forma que Hum, esteja tudo certo e organizado dentro da companhia, para que os desenvolvedores tenham um caminho melhor ali para ser feito. Então, essa era uma área de grande prestígio na época. E logo nessa época aconteceu uma crise econômica aqui no Brasil, e aí, uhum, o projeto que eu estava, eu fui cortado, né? Então, não só eu, mas como diversas pessoas foram cortadas do projeto que a gente estava de estruturação do banco. Mas cortado Foi como? aí. Te trocaram de equipe? Te Não, trocaram de de... Tu fato, o saiu pessoal, da... eu saí do banco, cara, Ah, mandaram saiu da... embora. Falaram, pô, então, cara, a gente está fechando, congelando alguns projetos, e eu estava num Sim, projeto de migração dentro do banco, de um sim, repositório fonte para um outro, e aí sim, isso não era um projeto prioritário no banco naquele momento. Então, sim, sim, eles começaram a enxugar alguns custos. E aí esse projeto entendi. foi congelado, consequentemente, eu Aí fui mandado fica... embora lá. Então você foi para o banco, aceitou o desafio para trabalhar com Java, e aí você tinha interação com essa área de arquitetura. Como é que era isso, cara? Era o quê? Era uma mesma sala ou o pessoal de arquitetura era seu chefe? Explica mais isso, me conta que eu tenho Claro, curiosidade. mano. O pessoal de arquitetura fazia todo o entendimento do projeto, da estrutura do projeto, e nos passava como demanda de desenvolvimento. Então, eles eram meio que Ah, os carteadores das demandas, dos projetos. Então, vamos dizer, de um nível de hierarquia, eles estavam no topo, assim, de hierarquia. Então, eles demandavam os trabalhos para a gente de desenvolvimento sim, elaborar dentro da ferramenta de framework, né? Lá, na época eles tinham um framework próprio, uma biblioteca própria do banco sim, para sim. conseguir fazer o desenvolvimento. E aí eles demandavam isso para a gente e a gente Hum, construía e entregava isso como uma funcionalidade para eles, sabe? entendi, entendi. E tu reportava para quem nessa época? Nessa época, eu reportava para um japonesinho, ele era arquiteto também lá na época, Era direto para e arquiteto. era direto para arquiteto. E aí eu reportava Ah, diretamente para ele. entendi, maneiro, cara. Cara, que legal. Mas aí, beleza. Aí o banco reestruturou, teve a crise, e aí, tu ficou desempregado. E aí, Exato. como é que E tu, aí, o que que tu fez? porra, eu voltei para o .NET. Então eu falei, puxa, Certo, deixa eu voltar aqui para minha área de domínio. Voltei a ser desenvolvedor .NET. Então eu certo. fui para uma outra empresa, consegui um trabalho, inclusive a 30 minutos aqui perto de casa. Foi muito bom esse trabalho. E aí Pô, eu consegui me reestruturar financeiramente. Foi aí, Ronald, que mais ou tipo menos em... assim, Aham. rapidinho, reestruturar financeiramente, mas se tu não puder falar, dá uma tossida, eu vou entender. Mas tu ganhava, nesse outro emprego, né, que você voltou para .NET, você ganhava mais ou menos quanto? Nessa época, a minha proposta salarial era de R$ 7.000, lá 7 como mil? desenvolvedor .NET. Bom. Era Exatamente, 7 mil pleno? reais. Era pleno, exatamente. E Legal. aí, o meu desafio era tão grande lá dentro, com um ano e meio de trabalho, Hum. especificamente 1 ano e 2 meses de trabalho, eu fui promovido, tá? Então, eu fui Ah, para é? desenvolvedor sênior. Ah, garoto, beleza. Isso foi que ano, mais ou menos, aí, Ayrton? E isso de 2016, aí eu trabalhei lá 2017, no final, Perfeito. no começo ali de 2018. Tá. E aí, Perfeito? beleza. Até então você tá lá, com o Beleza. desenvolvedor .NET, foi promovido para sênior. E aí? Exatamente, cara, mas eu tive essa grande vontade, essa paixão, cara, preciso evoluir na minha carreira, preciso ganhar mais, eu quero ser prestigiado como aqueles outros arquitetos, né? Foi Sim. aí, Ronald, que eu comecei a tirar esse sonho da gaveta. Eu comecei a procurar escolas que conseguisse me ajudar nesse caminho. Eu comecei a procurar as melhores escolas de arquitetura de solução para eu conseguir chegar até onde eu queria. Sim. E foi aí que eu encontrei uma excelente faculdade, MBA no caso, né? Que foi a FIAP. A FIAP é uma grande referência do mercado de tecnologia lá dentro. E Uhum. aí, em 2019, eu comecei a estudar nessa escola. Certo.
E olha só que interessante, Ronald. Peraí, tu começou, era uma faculdade, era o MBA, quer dizer, né? Exato, E tu era um fez o MBA de quê? MBA. Arquitetura mesmo? Arquitetura mesmo. É Tá. Era arquitetura mesmo. online? Não, era presencial. Na época era 100% presencial. Ah, tá. E aí, E aí? Ronald, nesse tempo, eu falo, cara, eu tô aqui nessa empresa já tem um tempo, eu não vou conseguir trilhar um caminho de arquiteto, e eu fui Ah, chamado para participar de um processo seletivo em outro banco, chama Banco Pine. sim, sim. Nesse Banco Pine tinha a área de arquitetura. E aí foi que Hum, brilhou meus olhos. Olha só, eu falo, cara, eu quero me tornar um arquiteto. aham. E aí, como essa oportunidade se dava match ali, se encaixava muito bem com o meu propósito de me tornar um arquiteto de software, eu falo, gente, ó, eu vou passar nesse processo seletivo. Foi Ah. difícil, conversei com um grande amigo meu, e eu consegui passar nesse processo seletivo. O processo seletivo era para que vaga? Era para Era vaga de para quê? ser desenvolvedor de .NET ainda. Ah, também. Tá, então, beleza. Exato, também. Então, você estava Tinha trocando opor- de empresa, indo para o Banco Pine, mas para continuar como desenvolvedor .NET. Tá, Perfeito, entendi. exatamente. Mas eles te prometeram uma chance para ser arquiteto, alguma coisa assim, ou não ou falaram nada? Não, olha, eles não prometeram, eles falaram o seguinte, ó, Ayrton, Ah, gostei do teu perfil. Se você está estudando arquitetura aqui, a gente tem eu vou até comentar o nome dele, o Leonardo, que é do, aham, do departamento de arquitetura. Então, você tem chances de você chegar até lá, tá, mas a oportunidade é para desenvolvedor .NET. Aí eu falo, perfeito. gente, se eu tenho oportunidade, eu vou agarrar. Já agarrei lá atrás com o Java, por que não, né? Total. Ah, Total. e aí, e E aí? aí, Aí tu foi lá, olha, começou a trabalhar no e aí banco. eu comecei a trabalhar no banco como desenvolvedor e fui fazendo a MBA. Mas olha só que interessante, Ronald. Essa oportunidade ficava lá no centro de São Paulo, Certo. especificamente na Vila Olímpia. E eu tinha que trilhar todo um trajeto de mais ou menos 1 hora e meia para chegar na minha MBA. E eu Não, calma pegava aí, voo. calma aí, rapidinho. Esse Banco Pine ficava na Vila Olímpia e se pegava uma Exatamente. hora e meia para chegar no MBA. Para chegar na MBA, que era aqui em Alphaville, perto de casa, aqui em Osasco, igual a Ah, gente começou a nossa conversa. Então, ah, olha só, era um caminho grande a ser percorrido. E eu sim. fazia ele todos os dias e chegava atrasado na MBA, inclusive. Perdia algumas matérias também. Tá, e por que que você chegava atrasado? Não dava para pedir para sair mais cedo? Não dava, Ronald. O meu expediente lá terminava às 6 horas da tarde. E como Certo, é 1 hora e meia, dava sete e sete e meia. Eu meia. chegava, só chegava às 7h30. E eu não conseguia sair mais cedo, porque se eu saísse mais cedo, o pessoal eles não conseguia fechar ali a mesa de operação. Porque Entendi. a mesa de operação fecha justamente no período das 5h30 para 6 horas. Então eles estão Certo, fechando lá as operações com o Banco Central. Então não dava para largar nesse período, tá? entendi. Entendi. Aí, e como é que foi esse MBA? Cara, foi corrido pra caramba. Então imagina, tem um trabalho novo que eu estava exercendo, não conhecia muito de banco, era das segunda oportunidade que eu estava, mas eu estava ali conhecendo toda essa parte bancária. E Certo. foi aí, Ronald, que eu tentava encaixar esse conteúdo o meu trabalho. Por quê? O trabalho de arquiteto ele é muito parecido quando a gente está dentro de uma área de tecnologia. Certo. Inclusive, a área de arquitetura ela demanda projetos de desenvolvimento. E eu estava justamente na outra ponta, na área que era demandada. E eu tentava encaixar essas matérias lá dentro. E teve muitas matérias desconexas com o meu trabalho. Uhum. Então, tinha muita matéria estratégica que eu, como desenvolvedor, não estava atuando. Então, eu falo, cara, como é que eu vou conseguir virar arquiteto sendo que eu estou estudando áreas bem estratégicas? Como que eu consigo fazer isso daí? Foi aí, Ronald, que eu tive uma grande, brilhante ideia, cara.
eu falei, olha, eu preciso me posicionar como arquiteto. Já que eu quero me tornar um arquiteto, eu preciso me posicionar como um arquiteto. Eu comecei, Ronald, a participar de reuniões de alinhamento, de desenvolvimento, e começava a fazer perguntas estratégicas também naquelas agendas. Foi Aham. aí que eu consegui ter uma clareza e engatar o time que eu estava me comportando como um arquiteto de software. E Aham. olha só que interessante, como eu mudei esse posicionamento meu de desenvolvedor para arquiteto, eu fui me tornando uma referência dentro do banco para resolver certos problemas. Então, por quê? Porque eu sabia fazer as perguntas certas de arquitetura e aí conseguia saber quais eram os pontos de erro. Então, imagina, uma rotina 2 horas da manhã parar no banco inteiro e a gente não conseguia abrir o banco por conta dessa rotina parada. Foi aí que eu consegui ter esse comportamento de arquiteto e falar, gente, olha, por que a gente está tendo essa rotina 2 horas da manhã? Por que não é melhor a gente começar a consolidar todas essas informações numa tacada só e fazer um processamento só, sem esse batch aqui? E aí eu começava a me posicionar de forma estratégica dentro do banco para eu conseguir chegar até esse time de arquitetura. Entendi. Legal, Ayrton. Agora, uma dúvida, assim. Antes de você estar no MBA, de você ter entrado lá, você não questionava, não se posicionava assim? Exatamente. Eu nem Não fazia sabia isso? nem sabia como que era ter o chapéuzinho de arquiteto, né? Certo. Foi ali que o estudo e a clareza sobre a arquitetura conseguiu me dar esse poder de fazer esses questionamentos inteligentes, que é os questionamentos de como que a aplicação vai se comunicar com a outra, caso Uhum. tenha algum cenário de falhar, como que a gente se comporta. Então, essa mentalidade, como desenvolvedor, você não tem de background. Normalmente, o desenvolvedor não pergunta, ele Não simplesmente pergunta. aceita. Ele só Ele nem aceita a pensa. demanda. Ele nem pensa. Ele fala, ó, eu preciso desenvolver essa API aqui, então me dá aí, deixa eu desenvolver Tá. ela. E aí ele Agora, vai trabalhando. entendi. Agora, uma curiosidade, tá? E se isso não aconteceu com você, tudo bem. Mas uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, você estava lá no MBA, então você estava aprendendo uma porção de coisa legal lá, mas muita coisa não se aplicava no banco que você estava trabalhando. E aí você teve essa sacada, falar, quer saber? Eu vou me comportar como arquiteto. Tá bom. Só que algum momento passou pela sua cabeça assim, tipo, pô, cara, mas será que eu estou sendo chato? Será que eu vou incomodar? Será que a galera vai ficar puta comigo porque eu estou perguntando, que eu estou questionando, estou fazendo as pessoas pensar? Ou isso nunca passou por você, sabe? Porque eu acho que muita gente poderia ter essa resistência, pensar, estou sendo chato ou não. Como é que foi isso para você? Com certeza, cara, isso acontece de fato. Se a gente não tiver as habilidades, as soft skills necessárias, que inclusive eu aprendi ao longo dessa jornada inteira, ô Ronald, de como você fazer as perguntas certas, sem ser chato, inconveniente, incomodar, você realmente vai ter um olhar negativo com a equipe. Sim. Você vai ser o cara chatão que está barrando. Mas com as. Como é que foi para você? Como é que foi? Quando tu começou? Boa! Então, eu justamente utilizei das técnicas de soft skill mesmo, de Ah, empatia, me colocar no lugar do outro, falar, gente, olha, tudo bem que a gente está passando por esse erro, mas ó, deixa eu fazer uma pergunta básica e me desculpe se eu estiver aqui chovendo no molhado, né? Então eu já ia certo. se desculpando, né, antes de fazer a Certo. pergunta, para que a galera abaixasse um pouco a guarda, a defesa, né? Entendi. Então, essas habilidades de soft skills, Ronald, é importante no arquiteto para ele não ser o cara chato, né? O cara carrusco. Aham. Não, cara, interessante e esperto você, né? Aqui no Rio a gente fala esperto e tal, todo mundo, o Esperto. Brasil inteiro sacaneia. Mas é interessante, porque você, antes de fazer a pergunta, já se desculpava, já dava ali uma justificativa, mas mesmo assim tu ia lá e fazia a pergunta e tirava a informação que Exatamente. queria.
e Cara, tirava legal, aí, informação. então tá. Mas e aí, o que aconteceu? Então, beleza, aí você estava lá, foram quantos meses, assim, você começando a se comportar isso, assim, né, dessa maneira de questionador, perguntando, até realmente você sentir que a galera estava te olhando diferente? Foi rápido? Olha, não Ou foi demorou? rápido. Não foi? Demorou, Como é que foi? demorou uns 8 meses para eu conseguir me tornar uma referência, né? Então, eu entrei Total. lá ali no começo de 2019. No Sim. final de 2019, eu já estava ganhando uma certa relevância dentro do banco. Então, Tipo foi um assim, trabalho. relevância como? Dá um exemplo. A galera te respeitava, tipo, na hora que você falava, as pessoas prestavam atenção. Dá um exemplo assim, só para eu entender como é que era a relevância. Claro, então era justamente no momento de aperto que o pessoal tinha, falou, dava algum erro no software lá, falou, gente, eu sei o cara que consegue nos ajudar aqui, o Ayrton vai nos ajudar aqui nesse momento. É Então mesmo? é essa relevância que eu tive. Então eu fui chamado por diversas pessoas para conseguir auxiliar elas a resolver um Total. determinado problema. Um E tu nem determinado era problema arquiteto ainda. que eu nem era arquiteto, exato. Tá, E, maneiro. e, eu, e o arquiteto, ele é justamente esse modelo de referência, né? Como ele é o Jedi da coisa Sim. toda, ele tem que entender como que as aplicações se comunicam dentro de um ecossistema de sistemas se comunicando, um via arquivo, um via API. Então, olha só que interessante. Nesses momentos, o arquiteto ele tem que saber como que essa estrutura funciona. E como eu já me comportava como arquiteto, eu já fazia as perguntas corretas, entendia todo o contexto de forma holística, vamos dizer, não ali daquela API ali que você está construindo, né, do desenvolvedor ali embaixo. Ele já estava olhando para a visão mais ampla, então ele conseguia saber aonde estava o problema. Então eu era muito, muito chamado nessas agendas para descobrir esse problema que estava acontecendo ali nas aplicações do banco. Entendi, cara. Não, maneiro, maneiro. E justamente tem diferença mesmo, né? Quando você tem o olhar holístico, vê o todo, porque a maioria das pessoas elas nem pensam nisso, elas estão só preocupadas em fazer a parte dela. Mas enfim, Exato. tá. Mas beleza, aí. Aí você já estava lá. Então você estava, vamos dizer assim, você estava pensando como arquiteto, se comportando como arquiteto, falando como arquiteto, agindo como arquiteto, tipo, fingindo ser arquiteto, mas ainda não era arquiteto. E aí, o que Exato. aconteceu depois? Cara, e aí eu falei, gente, ó, já tá passando 8 meses, tô criando relevância aqui dentro do banco, mas eu ainda não estou na oportunidade de arquiteto. Foi aí que eu eu fiz um bate-papo com o meu chefe, um bate-papo sincero, falou, olha, quero me tornar um arquiteto, e também olhei para o mercado. Inclusive, já Hum, estava sendo cortejado ali pelo mercado, né? É E aí mesmo? Já juro, pintava vaga para você se já candidatar e fazer? pintava a barba, entrava no LinkedIn, cara, sabe? Ô, Ayrton, olha, eu tô dando uma olhada aqui e tal, você estuda na FIAP, como que tá? Tem uma oportunidade de arquiteto. E aí eu tava sendo cortejado pelo mercado, via os meus amigos da MBA já ingressando como arquiteto em grandes empresas, como Porto Seguro, Pô, como o banco BV, então já vinha uma galera já entrando nessas áreas, falei, opa, eu preciso olhar também ao meu lado. Foi sim, aí que eu total. conversei com o meu chefe, falei, ó, tô sendo cortejado, e aí dei aquele checkmate, né? Olha, agora eu tô querendo. Falei, olha, então faz todo sentido você ir para a área de arquiteto. Eu fui avaliado e aí eu aceitei essa proposta de me tornar um arquiteto dentro da onde eu já estava trabalhando, Cara, muito dentro do bom. Banco Pioneer. E eu acho que você foi íntegro de você falar com seu Exato. chefe, porque simplesmente se você, cara, se você não tivesse nem aí para a equipe, para eles lá, você pegava outro emprego e trocava e dava tchau. Mas eu acho Trocava, isso bem né? maneiro, você ter conversado com seu chefe, e falar, ó, chefe, tô sendo cortejado aqui, tava chegando vaga aqui para mim. E aí teu chefe, pô, que não é bobo nem nada, falou, cara, se não fizer nada, vou perder o Ayrton. E aí
Então, ele teve uma vaga, mas você foi entrevistado do mesmo jeito, né? Para Fui algum processo entrevistado do normal. mesmo jeito, processo Tá. normal. E aí, beleza. E aí, É, passou. E o que que exato. mudou? Cara, mudou tudo. Eu comecei a olhar de uma visão totalmente diferente, participei de reuniões mais estratégicas, que era o grande lance que eu não participava como desenvolvedor. Sim, com Então, certeza. todo começo de projeto, Ronald, era o arquiteto que estava sendo chamado para planejar, Total. para desenhar, fazer a estrutura desse projeto. E Como agora que... você é arquiteto, então você E a- ia para a reunião. Antes não dava, mas agora você estava Exatamente. indo. E aí? E aí? Exatamente. E aí? E aí a visão, cara, mudou totalmente. Falei, cara, agora olha só como que é ser arquiteto. Então, mudou de fato a visão, porque eu participava de agendas mais estratégicas e estava junto com as pessoas que planejavam o processo. Por exemplo, eu estava junto com o CTO do banco, eu estava Pô, junto com a gerência, participando de conversas estratégicas dentro do banco. Então, eu participava de agendas mais elevadas. Então, é por esse motivo que o arquiteto ele é cortejado dentro total. das empresas, porque Tipo ele assim, participava da... dá um exemplo, tipo assim, de coisas assim que são faladas numa reunião mais estratégica, que, por exemplo, um desenvolvedor sênior não tem, como ele não participa dessa reunião, ele nem sabe os assuntos que tocam lá. Tipo assim, você lembra de algum tema, algum exemplo de coisas que são faladas que você falou, caraca, então é conversado isso aqui e tal. Tem? Exatamente. Aí é questão de numbers, né? De big numbers, né? Hum, Então, lá dentro era colocado pautas de como que a gente consegue reduzir o operacional da empresa. Então, imagina que tem uma pessoa fazendo lá um processo totalmente manual, Ronald, que por certo. dia ela gasta ali umas 3, 4 horas para fazer esse processo manual. Como a empresa ela quer reduzir custos, então ela quer falar de money mesmo, Sim, eles apresentavam big numbers, eles sim. mostravam para a gente, olha, por mês a gente está gastando, sei lá, uns 100 mil reais com um tempo operacional, com um processo que é totalmente manual. Então, Caraca, nessas agendas estratégicas, era aberta números que o desenvolvedor não tem acesso. Ele não muito sabe maneiro. o motivo por que ele está fazendo aquele, ou às vezes até sabe, mas não sabe o ganho financeiro que a empresa vai ter aplicando aquela solução. Cara, muito maneiro, e é muito estratégico, né? Isso é Muito muito estratégico. estratégico, né? Porque normalmente a empresa ela não abre números para qualquer um, só abre só para quem Exato. é da liderança, quem são gestores, os executivos, muito Exatamente. estratégico. Mas beleza, e aí, Ayrton, tá, aí você estava lá, estava trabalhando como arquiteto, e depois? E como é que você foi parar nessa empresa que você está hoje? Cara, foi realmente inusitado, assim, Ah, eu atualizei meu LinkedIn, mantive bem meu LinkedIn atualizado. E como eu já está, como a área de arquitetura está muito aquecida e realmente é uma coisa que é difícil achar arquiteto no mercado, eu fui cortejado pelo maior banco da América Latina, pelo uhum. Itaú, tá? Eu vou abrir aqui para vocês o Ah, Itaú. também é só acessar teu LinkedIn que vê, né? Exatamente. Acesse o LinkedIn que vai ter Ah, lá. tá lá. Mas, cara, que legal. E você já entrou no Itaú como arquiteto? Exatamente. Aí eu Então você passei já por entrou como uma... top já, né? Já entrei já Já chegou mandando chegando. ver. Já cheguei chegando. Uhum. E olha só que interessante, Ronald. Lá, antes de eu chegar à posição de arquiteto, eu fui avaliado como arquiteto. Então, eles passaram um case de avaliação falando, olha, eu tenho esse problema para resolver, como que você, como arquiteto, soluciona esse problema para mim? Então, foi dado uma situação, um case, para eu conseguir resolver esse case de forma de solução. Então, eu peguei o aprendizado que eu tive e a experiência que eu tive como desenvolvedor e arquiteto
porque a experiência como desenvolvedor ela é extremamente importante para você se tornar arquiteto. Foi aí que eu consegui desenvolver esse case, apresentei numa agenda para eles, e fui bem avaliado Na na hora. E entrevista. logo depois, na Isso, entrevista. isso foi a entrevista, tá. Isso, foi a entrevista. E logo depois já tive o feedback positivo. Olha aí, então, Passou. cara, gostamos muito, passou. E aí, agora é a hora da gente falar de money, como que está seu orçamento, qual que é a sua pretensão. E aí foi aquela negociação para entrar dentro do banco. E aí, e você tá lá até agora, né? E eu tô lá até agora, mas não foi fácil, viu, Ronald? Porque Sim, quando eu entrei total. lá, cara, eu entrei para ajudar um outro arquiteto que estava lá também. Certo. E quando a gente muda de estrutura de banco, a gente também muda essa visão estratégica, né? Então, imagina, eu estava num banco que era atacado, que cuidava de outras empresas. Aí eu Sim, entrei para um outro banco que é de varejo. Então, sim. olha só, a estratégia muda. Foi aí que eu comecei a participar dessas agendas estratégicas, conheci o negócio em si, aonde eu estava atuando. Foi assim que eu consegui me desenvolver como arquiteto de software. Por quê? Porque o arquiteto de software ele tem que olhar de uma forma holística o que está acontecendo. Então, ele pegava todos os sistemas ali e falava, esse sistema é para isso, esse é para isso, como é que eu ligo na jornada? Como é que existe aqui o fluxograma que esse sistema percorre, como que ele se encaixa. Então, você vai entendendo o todo e aí você consegue ter essa expertise como arquiteto também em outra empresa, aonde você ainda está recente lá dentro. E, cara, e assim, eu imagino que no banco, ó, primeiro, muito legal se compartilhar a sua história, Ayrton. Assim, eu acho que o título desse vídeo pode ser De arquiteto, de desenvolvedor a arquiteto do maior banco da América Latina. Faz Mas, ó, sentido, boa. e eu imagino que no banco tenha várias tecnologias diferentes, várias aplicações diferentes, né? E assim, como é que você faz para você, sabe, se relacionar com tech leads, com essas outras áreas de tecnologias diferentes, até mesmo com pessoas com mais de infraestrutura, sabe, que estão trabalhando com Azure ou com nem sei se é Azure lá, se é AWS, tudo bem, não importa, É, mas AWS. sabe, AWS. Isso. Como é que Aham. você faz para se relacionar com tanta gente, tantas áreas diferentes? E se você puder dizer, são quantos desenvolvedores que tem no banco? Boa. Lá dentro, Ronald, tem mais de 180 desenvolvedores Nossa. da área que eu estou. Então, olha só que interessante. São várias tecnologias, igual você comentou, são diferentes infraestruturas, igual você comentou. Então, a gente tem uma infraestrutura pronta na AWS, mas também temos infraestruturas dentro de casa, que a gente chama de on-premise, Sim. e infraestruturas diferentes com tecnologias diferentes. Um usando .NET, um sistema usando .NET, outro sistema usando Java, o outro sistema usando Kotlin. Então, olha só, são diversas tecnologias sendo aplicadas em diferentes sistemas. E como que você planeja a estrutura e como você planeja essa integração em diferentes tecnologias. Como? Tá aí o Como que você papel do faz? Então, tá aí o papel do arquiteto. O Ah, papel do arquiteto, ele precisa conhecer de forma não superficial, mas de forma genérica a tecnologia para saber aonde aplicar e como aplicar. Daí que vem aqueles papéis de POCs que a gente precisa fazer, seria prova de conceito. sim, 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 No mundo de desenvolvimento é o nosso famoso Hello World. sim. Então, nós vivemos ali fazendo Hello World, fazendo POCs em diferentes tecnologias, para a gente ter uma noção de como que essa tecnologia funciona e como que ela se encaixa. Porque, Ronald, imagina que a gente tem essas tecnologias mais consolidadas, por exemplo, o Java ou o .NET, são tecnologias que já estão há anos no mercado, né? Sim. Aí surge uma linguagem nova, o Go.
Como é que a gente fala para o nosso time que conhece .NET, olha, agora hype é o Go, vamos desenvolver tudo para Go. Não E é bem aí? assim. Aham. A gente tem que entender também como que o time está preparado tecnicamente para a gente aplicar uma determinada tecnologia. Por mais que a gente se empolgue nela, falando, cara, nossa, é a melhor tecnologia do mundo, se não tiver time para suportar, Ronald, não faz sentido. O banco, a empresa vai gastar milhões para capacitar essas pessoas e pode ser que o Go lá na frente não vingue, né? Pode ser que lá na frente essa tecnologia venha a falecer. Então, esse é o papel do arquiteto, tá? Entender qual que é o melhor momento, qual que é a melhor tecnologia para cada cenário. E tá aí o nosso grande papel de conhecer essas tecnologias e dar o direcionamento com um certo time. E detalhe, Ronald, como a gente tá ali num papel de arquiteto, a gente não precisa conhecer tudo. É igual você comentou, pô, muitas vezes tem um tech lead que conhece a profundo aquele Sim. sistema, a profundo aquela tecnologia. A gente pode chamar esse tech lead numa agenda e pedir que ele nos apresente, pedir para que ele mostre algo funcional. Então, essa cooperação, realmente o soft skill ali de cooperação, que o arquiteto precisa ter para conhecer todo o parque de tecnologia e detalhe, criar empatia, criar conexão, criar network. Fala, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, Aham. você vai lá e conversa com o cara correto, sabe? Sensacional, Ayrton, sensacional. E ficou bem claro que para você performar bem como arquiteto, não é só conhecimento, é conhecimento mais comportamento. Eu acho que você deu uma dica Exato. de ouro aqui também, porque eu percebi que você como entende da maneira certa de se comportar, falou de empatia, falou de como se relacionar com as pessoas, você também, e eu acho que isso é muito seu, é uma técnica que você desenvolveu, mas isso aí fica para um outro podcast, mas eu acho que você faz isso muito bem. Você, inclusive, usa tudo que é recurso disponível. Então, você aprende tudo quanto é lado e tu deu uma dica de ouro aqui, que você usa também os tech leads, você marca uma agenda com eles e chega lá na hora, você consegue tirar as informações que você precisa para você exercer seu trabalho. Cara, Exatamente. parabéns aí pela história. Ayrton, e você é head de arquitetura na Brime, e você é um mentor head dessa área. E o que você tem para falar para as pessoas que querem um acompanhamento, que querem ter um guia, mas um guia não para alguém que estudou isso e que aprendeu na teoria, mas sim para alguém que era desenvolvedor, passou por essa jornada e hoje trabalha como arquiteto. O que você tem para falar para alguém que hoje está como desenvolvedor e tem essa vontade de ter um mentor nessa área? Boa. O meu a minha grande consideração aqui é que a gente tem que, não pode, de fato, perder essa vontade, né? Se a gente quer realmente se tornar um arquiteto, a gente tem que procurar estudar, procurar se capacitar, porque eu vou te confessar, Ronald, a minha visão mudou a partir do momento que eu me capacitei como arquiteto, que eu falo, cara, eu quero realmente estudar essa área de arquitetura, porque faz todo sentido e vai dar um up legal na minha carreira. Tanto profissional, como uma carreira profissional de escadinha, e quanto financeira também. Então, a maior dica que eu dou é siga as trilhas de arquitetura, estude várias questões de arquitetura, e assim a gente consegue ter uma visão maior do que o desenvolvedor tem ali na caixinha dele. Ah, estou aqui aprendendo um framework novo. Cara, se você olhar um pouquinho mais amplo, você vai ver coisas realmente extraordinárias. Então, essa é a dica que eu dou. Estude arquitetura, realmente se aprofunde, que, cara, o sucesso ele vem, não tem fato, não tem como negar. De fato, se a gente estudar e se comportar como arquiteto,
a gente chega lá. Cara, total, muito bom. E, bom, ter um recado aqui também para quem está assistindo essa entrevista e dizer que esses vídeos são todos, né, patrocinados e fornecidos pela Brine, que é uma empresa que presta mentoria para profissionais de TI dar um salto na carreira. E todas as mentorias elas são pensadas em como você ir para o seu próximo nível na sua carreira. Tanto é que na mentoria do Ayrton, que ele é o head de arquitetura, tem também tem outros mentores. Hoje tem uma mentora que faz toda a parte de RH, de headhunter e ajuda você com as entrevistas. É isso. Então, feito aqui o jabá. Ayrton, cara, muito obrigado e até a próxima, né? Vamos ter mais vídeos depois, né? Mais Com técnico, de certeza. repente. Beleza, vamos disseminar esse conhecimento aí para a galera. Vamos embora. É isso aí, gente. Então, se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha com outros amigos seus que possam querer aprender sobre essa área de arquitetura, que tenham o desejo de vir para essa área. E se você está vendo no Instagram, se inscreve no Instagram, quer dizer, segue no Instagram, é brime.com.br. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, Ayrton. Valeu, Ronald. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau.